Painel, com Paulo César Magela. Agora é hora do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. PC, bom dia, tudo bem contigo? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder Renzo, bom dia, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes. Vamos começar por onde? Nacional, estadual ou federal? Ou internacional? Internacional, né? Afinal de contas, estão em curso as eleições americanas. Por que a gente dá destaque nisso? Porque elas repercutem no mundo inteiro todo, depois, inclusive né? no Brasil. Exatamente. E ontem teve mais uma prévia em New Hampshire e, como já era esperado, o ex-presidente Donald Trump venceu por 54, aliás, na verdade, segundo as pesquisas, antes ele tinha 84% das urnas. Aliás, aí quando foi a apuração, o último fechamento, ele tinha 54,6% dos votos contra 43,2% de sua única concorrente, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. E a Nikki garantiu que vai continuar, ela não vai desistir da disputa. Ela falou que a disputa só começou, né? Só começou. Eu vi a declaração Mas dela. tudo vai depender de como ela vai se comportar na Carolina do Sul, que é o estado que ela governou. Se ela perder lá, aí até logo pode ir embora. Na verdade, ela também está de olho em outras questões já para frente. Ela sabe que não vai ganhar de Donald Trump, porque ele está hoje sendo homologado pelo Partido Republicano. Pelo lado democrata, as primárias também de New Hampshire aconteceram sem o aval da direção partidária. E por isso Joe Biden, o atual presidente dos Estados Unidos, não colocou o nome dele na cédula. Mesmo assim, após uma campanha intensa de sua equipe, 67% dos eleitores escreveram o nome dele na cédula. Ou seja, ele não colocou o nome, mas os eleitores tem um ponto lá assim, assine aqui, então eles colocaram o nome do Biden lá e ele acabou com 67% das prévias. E com isso está como um candidato natural à reeleição. Não há surpresa nenhuma também neste processo. Outra questão que a gente está acompanhando também é o debate sobre o orçamento, o corte que o presidente Lula fez no veto às emendas. O governo agora tenta uma alternativa. Lula está dizendo que o Congresso não vai governar. Esse que é o problema de presidencialismo de coalizão, onde o Congresso sempre teve um papel muito assertivo. Sim. E não é de hoje. Sem o Congresso, sem uma maioria, você não leva adiante. Mas ele está esperneando, dizendo que não é bem assim. Mas haverá algum tipo de compensação depois para superar esse corte de 5 bilhões que ele fez no orçamento. A propósito disso, Lula trabalha em cima de dados, de métricas. Ontem, a Confederação Nacional dos Transportes apresentou mais uma pesquisa e o governo Lula é considerado ótimo ou bom por 42,7% dos entrevistados. E com isso, já 27,9% veem o governo como péssimo ou ruim e 28,1% o consideram regular. Como a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, as avaliações positivas e negativas são estáveis frente aos 40,6% e 27,2%, respectivamente, do levantamento anterior. Sim. Então, o governo trabalha com esses índices. Agora é esperar o que verá na próxima pesquisa. Isso. Marcelo, aqui em Minas Gerais, a gente fez um trabalho ontem sobre a sucessão em Belo Horizonte, porque a capital mineira já está em pleno avanço sobre as eleições, sobre a sucessão municipal. O atual prefeito, Fuad Norman, que assumiu em 2022, ele era vice de Calil, Alexandre Calil, saiu para disputar o governo, então Fuad Norman assumiu em abril de 2022. Ele então agora quer disputar a reeleição, ele está sem partido. Mas recebeu um convite, deve aceitar, provavelmente a filiação ao PSDB. Ele já foi muito próximo do PSDB, ele foi secretário de Estado no governo Aécio, então ele deve ser o candidato. Por outro lado, ele deve enfrentar o deputado Bruno Engler, do PL, que tem muita projeção em Belo Horizonte, foi bem votado aqui em Juiz de Fora, inclusive. Ele é do PL e tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acontece que existem outros candidatos também que vão pedir o apoio de Jair Bolsonaro, como o senador Carlos Viana, que é do Podemos. Ele deve disputar também a sucessão da prefeitura. Mas Viana está assim, já foi candidato a Senado, ganhou, depois foi disputado a governador, perdeu, agora vai disputar a prefeitura. Por que ele está fazendo essa movimentação? Porque daqui a 2 anos ele tem que disputar a reeleição de senador. Então, tem que se manter em evidências. O Partido dos Trabalhadores tem uma disputa entre o deputado Rogério Correia
e a prefeita de Contagem. Né? E com isso, ela também, a prefeita de Contagem é um nome cotado também para assumir entrar nessa disputa. Ambos, quem vencer deve ter o apoio do presidente Lula. Lula virá em Minas Gerais provavelmente no mês de março. Provavelmente também, eu digo tudo provavelmente, porque é uma possibilidade de vir também a Juiz de Fora, ele deve vir a Juiz de Fora antes da campanha eleitoral para apoiar a prefeita Margarida Salomão no seu projeto de reeleição. O Partido Novo também deve ter candidato à prefeitura de Belo Horizonte. O governador Romeu Zema, ele também já disse ao deputado Bruno Engler, falou, olha, tudo bem, você é do PL, tem apoio do presidente, mas não conte comigo no seu palanque. Isso porque, quando precisou dele, Bruno Engler não apoiou o Zema. Não apoiou. E como o pau que bate em Chico bate em Francisco, então o governador vai apoiar a secretária Luísa Barreto, do Novo, para disputar a prefeitura aqui lá em Belo Horizonte. Aqui em Juiz de Fora, o Novo tem acentuado que terá candidatura própria, mas ainda não anunciou quem será o seu candidato. Isso. Outra questão, o Republicanos, lá em Belo Horizonte, vai indicar o deputado Mauro Tramonte. Mas aqui em Juiz de Fora vai estar marcada para o dia 3, às 10 horas da manhã, é um sábado, no Ritz Hotel, a filiação do ex-deputado Isauro Calais. Então, para quem está aí apoiando o projeto dele, a filiação vai acontecer às 10 horas da manhã, no dia 3, no Ritz Hotel. Marcelo, amanhã haverá uma solenidade em Brumadinho, em homenagem às vítimas, 272 vítimas daquela tragédia que amanhã completa 5 anos. Essa solenidade vai acontecer com 1 minuto de silêncio às 12 horas e 28 minutos, que é a hora exatamente que aconteceu a tragédia. Então a Assembleia estará com quase todos os seus representantes neste evento. E o pior é que ainda não houve punições. Pois é. As ações penais ainda não chegaram a uma sentença de mérito, ou seja, uma sentença definitiva. 5 anos se passaram e até hoje essa tragédia continua com a marca. Todos os órgãos públicos, nesta quinta-feira, estarão em bandeira a meio mastro em homenagem às vítimas dessa tragédia, Marcelo. Podia agilizar esse processo, né? Pois é, mas é uma questão de burocracia. A justiça tem tem o direito a recursos e, por consequência, as sentenças vão sendo adiadas até chegar a um trânsito em julgado. Isso aí, PC. É isso aí, Marcelo. Um abraço para você, abraço ouvintes, até amanhã. Se Deus quiser. Agora, Transamérica 9h29. Painel com Paulo César Magela.